Após criar a tua conta no Google Cloud, no GCP, você vai receber uma tarja aqui com o valor que você tem de crédito disponível e por quanto tempo você pode utilizar esses créditos. Eu ainda tenho 89 dias restantes, desde o dia do meu cadastro, e tenho R$ 2.367,22. Por que eu tenho esse valor? Se você for multiplicar por 5 e pouco a cotação do dólar, você vai ver que é mais do que isso. Mas porque eu ganhei US$ 400 de crédito. Até um pouco mais, porque quando eu fui fazer o cadastro, ele tinha mais uma bonificação, além dos US$ 300 que ele dá como padrão. Então isso também pode acontecer com você no teu cadastro, assim como aconteceu comigo, e também pode ser que seja menos ou mais do que esse valor. Só que antes de criar qualquer máquina, cluster, bucket, aqui na conta do Google Cloud, no console do Google Cloud, eu quero abordar um assunto que é de extrema importância para qualquer empresa e para qualquer pessoa que vai provisionar recursos em ambientes cloud, que é a questão de custos. Custo é algo que você tem que priorizar para a tua infraestrutura. Se você não levar isso em consideração, você pode receber algumas surpresas no final do mês. Então é sempre de extrema importância você saber quanto custa todos os recursos que você vai provisionar. E no GCP, assim como nas outras clouds, a gente tem uma calculadora. Aqui tem a calculadora do Google Cloud, onde tem todos os recursos disponíveis para você fazer cálculos de quanto custa, dependendo da região, quantas máquinas, tamanho e etc e tal. Eu vou fazer um exemplo aqui com alguns recursos para vocês verem como isso funciona. O primeiro exemplo aqui vou fazer com Compute Engine, que são máquinas virtuais, servidores. Então a primeira coisa, eu escolho qual o recurso que eu quero ver a cotação, o preço. Eu coloco o número de instâncias que vão ser utilizadas, quantidade de servidores. Eu posso colocar um sempre para poder ter o cálculo base de quanto que custa uma máquina, uma instância. Aqui eu posso escolher o meu sistema operacional. No caso, se eu for utilizar Debian, CentOS, Ubuntu, Windows Server, tudo isso muda também. Então você tem que colocar exatamente qual é teu sistema operacional. No caso, eu vou colocar um sistema free mesmo, o Debian. Aqui o tipo de provisionamento, se é spot ou regular. Geralmente se utiliza regular, spot são máquinas mais baratas, mas elas têm algumas peculiaridades que eu posso mostrar quando a gente for subir uma Compute Engine. Aqui é a família da máquina. Aí se você vai querer usar uma máquina com propósito geral, com CPU otimizada, com memória otimizada, enfim, são diversas possibilidades. A gente vai colocar máquinas gerais, genéricas, e a série. A série é extremamente importante porque é a série que vai mostrar o tipo de máquina que você vai utilizar. Dependendo da região, você vai ter algumas máquinas disponíveis e dependendo da região, você não vai ter algumas séries disponíveis para aquelas máquinas. Porque, lembrando que esses servidores estão em data centers alocados em locais físicos reais. Então, em algumas regiões, em algumas zonas de disponibilidade, você não vai ter certos tipos de séries de máquinas porque eles não têm esse tipo de hardware naquela localização daquele data center. Então aqui eu vou deixar E2. O tipo de instância é o tamanho de CPU, de quantidade de recursos que eu vou utilizar para minha aplicação. Aqui eu tenho 2 vCPUs por 8 GB de RAM. Eu tenho outros tamanhos específicos aqui. E Standard 2, E2 Standard 2, E2 Standard 4 e por aí vai. Aí eu tenho aqui, que são as padrões, né? Eu tenho de alto consumo de memória, eu tenho para High CPU também, High Memory e High CPU. Assim como também eu tenho Shared aqui, que são máquinas menores. Inclusive, quando eu mostrei para vocês o cadastro, a máquina que está gratuita é a E2 Micro, que é essa aqui com 2 CPUs e 1 GB de RAM. Uma máquina bem pequena, mas que dá para você fazer vários testes. E se nenhum tamanho desse se encaixar com o que você precisa, eu não quero uma com 8 CPU nem 32 de RAM, eu quero com 6 CPU, eu não tenho aqui, com 10 de RAM. O que eu faço? Então eu venho Custom Machine Type e coloco aqui a quantidade que eu quero. 10 por... enfim, seja o tamanho que você queira que não tenha ali. Mas eu vou escolher uma padrão para você ver quanto custa mais ou menos uma máquina padrão. 2 GB de RAM por 8 CPUs, só para a gente fazer um teste. Aqui você também pode colocar o tamanho do disco. Nesse caso aqui eu vou colocar uns 100 GB, pode ser menos, pode ser mais, tudo varia. O custo vai ser separado, isso aí você não precisa se preocupar. E uma coisa importante, esse Edge Sustained Use Discounts, ele serve para você ter descontos. Então, quando você utiliza isso, você flagar isso, você vai ter um desconto
de geralmente uns 30%. Aí você pode ler a documentação, pode abrir aqui para ler mais, e aí você tenta entender como funcionam os descontos por uso prolongado. É como se você fizesse uma reserva de máquina. Você diz para a cloud que você vai utilizar por 1 ano, 2 e etc e tal. E aí você vai ter a disponibilidade de recursos e um desconto, porque você vai ter alocado esse recurso por um tempo. Então aqui tem vários, quais são os tipos de máquina que se encaixam nesse tipo de desconto, quais são as bases de desconto. Então tudo isso é importante para você ver se vale a pena, porque se você for ter um sistema que você sabe que não vai usar por muito tempo, isso aqui não vai se encaixar, porque você vai acabar tendo desconto de um uso que você não vai deixar aquela máquina por todo aquele tempo provisionada. E se você sabe que você tem recursos que você vai utilizar por bastante tempo e aquela máquina vai ficar provisionada por aquele tempo, aquele período longo, então utiliza isso que você já vai ter um desconto muito interessante aí para a tua infraestrutura. Eu vou fazer um teste aqui só para vocês verem como isso funciona. Aqui eu vou colocar a região, vou colocar South Carolina, que geralmente é o que se utiliza como default, mas você pode utilizar US Central, enfim, a região que você achar mais interessante de acordo com a latência que você precisar. Inclusive aqui a gente tem também South America, que é América do Sul, e aí você consegue utilizar também, ó, São Paulo, Santiago, caso seja importante para você utilizar regiões com menos latência. Lembrando que essas regiões acabam sendo um pouco mais caras, mas aí você pode fazer o teste e fazer essa verificação. South Carolina, só para fazer um teste, 24 horas por dia. Se você tiver um recurso de automação, que você desliga essas máquinas durante um período, você pode colocar menos horas. Vou colocar em real para ficar mais fácil e para a gente visualizar a quantidade. Então aqui ele já mostra que por 730 horas por mês, que no caso dá a quantidade de horas do mês, eu vou pagar nessa máquina E2 Standard 2, provisionamento regular, R$ 289,50, e o meu disco que eu coloquei, eu vou pagar pelo 100 GB R$ 59,18. Lembrando que somente alguns tipos de máquinas entram no desconto. Aí você tem que ver na documentação quais são as máquinas que entram. Aqui a gente vê que tipos de máquinas pré-definidos e personalizados de uso geral N1 tem o desconto. Então aqui eu vou mudar para uma máquina N1 para vocês verem o desconto. Vou pegar uma máquina também de 2x8, 2x7,5, que é o que tem aqui disponível. Eu vou colocar uma com desconto, também aqui está South America, 24x7, vou colocar um disco boot de 100 GB, pode ser menos do que isso. Aqui já está South America, e aí você pode adicionar. Então aqui você vai ter essa máquina de N1 por R$ 287,29, e agora eu vou dar um copy aqui, e a mesma máquina, sem o desconto, vamos ver quanto ela fica. Ela fica R$ 410,41. Aqui você vê que o desconto é aplicado porque você tem um provisionamento prolongado. Então você tem 30% de desconto. Então você paga bem menos do que os 410. Então tudo isso é muito importante você saber na hora de você fazer levantamento de custos, entender do negócio, entender da arquitetura, tudo isso é muito importante. Aqui eu vou mostrar como funciona o GKE. O GKE é basicamente a mesma coisa das máquinas virtuais, a diferença é que ele é um cluster de Kubernetes. Então eu vou colocar aqui que eu tenho uma única máquina no meu node pool. Node pool é o local que ficam as máquinas, né? Os meus nodes são exatamente as minhas máquinas virtuais. Vou fazer um vídeo sobre GKE também, futuramente. Eu vou colocar aqui uma N1 também. Vou deixar com desconto. Vou colocar um boot aqui de 100. Você pode colocar a região também em South America, se achar interessante. E 24x7. Adiciono R$ 143,00 nesse nó. Eu vou duplicar aqui. E agora sem o desconto, exatamente as mesmas configurações. E vamos ver quanto fica. R$ 205,00. Um pouco mais caro. Aqui com desconto, aqui sem o desconto e o preço do disco ali embaixo. Que daí você também tem que ver quanto vai custar. E aqui ele vai te dar uma total geral da estimativa. Se eu quiser, eu ainda posso fazer por região. Ah, quero ver mesmo com desconto em uma outra região do Brasil, né? São Paulo. De R$ 143,00 veio para R$ 228,00. Então, com isso você tem que ver se realmente vale a pena utilizar essa máquina nessa região específica ou não. Então tudo isso na hora de você fazer os cálculos do teu negócio, você vai fazer essa verificação. Aqui a gente tem o GKE Standard,
E aqui o GKE Autopilot. O Autopilot ele não considera nodes, ele considera basicamente réplicas. Você também pode fazer o cálculo pela quantidade de réplicas que você vai ter, de pods, né, que você vai ter provisionado, quantidade de CPU e memória que você precisa para aquilo. Ele não trabalha com máquinas, porque máquinas você acaba trabalhando um pouco até além do normal, porque se você tiver um provisionamento que não está consumindo a quantidade total da tua máquina, você está, de certa forma, entre aspas, né, jogando recursos fora. No Autopilot, você regula com a quantidade que a tua aplicação vai utilizar. Então, isso é de extrema importância para você reduzir os custos também. Aqui eu vou fazer um de storage. Se você não achar na lista de forma fácil aqui, você pode colocar o nome do recurso aqui. Então, eu vou pegar aqui um de storage. Vou colocar também a região de South Carolina. A quantidade provisionada, vou colocar aqui que eu preciso de 500 GB de armazenamento. Aqui você também pode colocar a quantidade de operações por mês em milhões, tá? E aí você pode colocar a tua estimativa. Um detalhe muito importante, que tipo de storage você vai utilizar? Que é o storage class. Você pode utilizar um storage aqui standard, que é o padrão, um nearline mais quente, né, um mais próximo, que é o que você precisa de arquivos quentes ali na hora. O standard, geralmente, ele já serve para um propósito geral sem grandes problemas, mas aí você pode fazer um teste e ver os custos de cada um. Codeline, que é quando você utiliza poucos arquivos, e o archive, que é basicamente um backup. São arquivos que praticamente não são acessados e geralmente são mais baratos. É só para backup mesmo. E vamos ver aqui no standard quanto 500 GB de armazenamento me custam. 59 por 18 centavos. Geralmente ele tem uma faixa, tá? Aí eu vou colocar aqui agora um archive 700 GB também. E você vê que o preço dele é R$ 4,97, 700 GB, sendo que o outro é R$ 82. Por que isso? Como eu falei, a gente está usando aqui um tipo de storage archive, que é basicamente só para backup, então são storages que você não vai acessar muito. Então, a princípio é isso. Sobre custos, você tem que realmente dar muita atenção para isso, e você pode usar a calculadora para fazer cálculos de todos os recursos que você achar interessante.